Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos, eu e Zé Carlos, para cumprir um compromisso que nós assumimos com vocês. Nós tivemos no mês de abril o nosso seminário sobre a visão espírita ante o suicídio, onde o Zé Carlos apresentou para a gente em 3 módulos, né? Foram 3 encontros, 3 domingos, onde apresentou para a gente o módulo da compreensão, da prevenção e do acolhimento. E hoje nós estamos aqui para trazer as perguntas que não puderam ser respondidas, porque vocês participaram bastante, ainda não foi possível responder no tempo do seminário, e nós então aqui organizamos esse encontro. Zé Carlos fez essa proposta, que a Dal aceitou de bom grado, para trazer as reflexões nessas respostas, né, acerca dessas perguntas que vocês fizeram. Então, para a gente não perder mais o nosso tempo, vamos lá, começando esse nosso É bate-papo, isso né, aí, Zé vamos Carlos? lá. Uhum. Bom, uma primeira pergunta é: pensar em se matar é normal? É muito difícil, né, Patrícia, a gente definir o que é normal. A gente poderia dizer, em função do número de pessoas que têm um comportamento suicida, que isso é quase comum, né? Não exatamente pensar em se matar, mas pensar em não viver, Hum. né? Pensar em morrer, né? O pensar em se matar já é uma etapa um pouco mais à frente, que está indicando um certo desajuste, né? Um certo adoecimento mental. Se não perfeitamente instalado, pelo menos um adoecimento mental que está sendo encaminhado, que está se desenvolvendo. Então a gente não poderia usar a palavra normal, mas que infelizmente no momento atual da humanidade a gente vê isso, a gente encontra essa situação em muitos irmãos nossos. Zé Carlos, você comentou no módulo compreensão que enquanto o mundo apresenta um leve declínio no número de suicídios, na América Latina e no Brasil, o movimento é contrário. A gente tem visto um acréscimo de 3,7% do aumento desses casos. À luz da doutrina espírita, o que revela à humanidade estas séries de mortes pelo suicídio? Que mensagens estas mortes têm a nos trazer? Bom, vamos entender primeiro essa questão da diferença numérica e percentual de diferentes partes do mundo, né? O tema do suicídio tem sido assim, explorado num sentido positivo, no sentido, né, de levar conhecimento e elaborar políticas públicas de prevenção na maior parte dos países do mundo inteiro, principalmente os países mais desenvolvidos, né? Nós já tivemos situações anteriores de países muito desenvolvidos, como a Suíça, por exemplo, que apresentam um número surpreendente, né, de suicídios, né? E é surpreendente porque nós temos ali, né, uma sociedade de bem-estar instalada para a maior parte dos seus habitantes. No entanto, o número de suicídios aumentou, era grande, era significativo. Esse número maior, né, na América Latina, por exemplo, e no Brasil, ele se dá também por uma consciência maior, né, de órgãos públicos e da própria área médica na notificação dos casos, Hum. né? Porque esses casos geralmente são subnotificados, o que significa que ocorrem comportamentos suicidas, ocorrem suicídios, e eles não são notificados às instâncias, às unidades de saúde pública. Então, portanto, né, não se tinha claramente, né, o número de intervenções feitas na área médica, o número de ocorrências reais. Então, a partir do momento em que esses registros são feitos, vai existir né, um acréscimo, né, daquela continuidade anterior. Agora, esse é um aspecto da questão. A segunda parte da sua, né, pergunta é que, na visão espírita, o que explica essa
a questão, acho que a gente pode reduzir a pergunta a isso, né? O que explica a questão do suicídio? Uhum. É isso, né? Isso. Então, na visão espírita, sabe, a explicação é muito clara, é muito objetiva, né? Ela vem de uma falta ainda de compreensão nossa das leis naturais, de uma falta de compreensão da necessidade que nós temos de desenvolver uma capacidade de enfrentamento das soluções, né? Do entendimento que existe, né, de um modo geral, no mundo todo, a gente pode dizer, dos objetivos da vida, dos objetivos da encarnação. A doutrina espírita, então, lança uma luz sobre essa questão, nos indicando que o objetivo da existência é o aprimoramento espiritual, né? E que, né, esse aprimoramento se faz no mundo físico por conta da nossa natureza ainda muito física, a nossa natureza do corpo físico e do próprio perispírito, Uhum. da própria condição planetária, poderíamos dizer assim. Então, à medida em que o homem for se desenvolvendo nessa questão da sua própria espiritualidade, que não é necessariamente dentro do espiritismo, mas em qualquer outra religião em que ele for desenvolvendo, né, as virtudes necessárias para ser um homem de bem, né, ele vai compreendendo essa situação e se livrando dessa ideia negativa de que não vale a pena viver. Bom, José Carlos, você falou, né, dessa questão que a luz que a doutrina traz acerca do suicídio. Acerca dessa temática, quais são os fatores de risco e sinais de alerta que podem desencadear o suicídio? Então, fatores de risco que podem desencadear o suicídio e os sinais de alerta para que nós estejamos atentos, em especial na família. E em relação a esses fatores e a esses sinais, existe uma diferença quando se trata de criança e adolescente? Ok, vamos lá. Então, fatores de risco existem, eles são claros, eles são conhecidos, né? Quando você traz essa situação para o âmbito da família, né, a gente tem que reforçar a ideia de que é ali mesmo na família que esse ideário, que essas ideias costumam germinar ou costumam crescer, né? E o fator de risco vem primariamente da família quando há uma falta de cuidado, sabe? Há uma falta, né, de que a criatura sente falta de que os pais tenham uma dedicação, acolham o ser, né, de uma forma adequada, né, de uma forma inclusiva, de uma forma respeitosa, de uma forma a ajudá-lo a formar a própria identidade, a própria personalidade, a pessoa se sentir segura, assistida, né, todo o tempo. Infelizmente, isso não acontece sempre. Há uma carência em muitas experiências familiares nesse sentido. Então, essa ausência dos pais, ou a pouca presença dos pais, é um fator de risco. Um outro fator de risco é o próprio comportamento dos pais, né? É um comportamento, né, conflituoso, de dificuldade, desesperançoso, pode levar a criatura a situações de ansiedade, de medo, né, portanto, e de depressão que pode acabar desencadeando uma questão, uma ideação suicida. Então, famílias, por exemplo, que têm, né, um dos pais drogadito, ou é ligado ao alcoolismo, ou tem comportamentos abusivos, inadequados, né, de violência física, de violência emocional, né, vai desarticular a saúde mental dessa criatura, dessa criança, né, e ela vai expressar isso, possivelmente não ali naquele momento, mas no futuro e talvez até no pós-adolescência, na vida adulta. Porque essas questões ficam gravadas no nosso psiquismo e só serão sanadas se trabalharmos adequadamente isso, né, com
uma compreensão da vida. Quando a gente fala em trabalhar, a gente não precisa pensar somente em medicação ou uma psicoterapia, que seria sempre o ideal, né? Mas numa compreensão desses valores espirituais de que nós já falamos anteriormente, que são valores comuns ensinados, né, pelas filosofias mais adequadas, pelas correntes religiosas, né, acreditadas, todas que nós, né, conhecemos têm esse aspecto, esse pilar, essa base, né, de desenvolvimento de virtudes adequadas. Então, esses, né, o indício, então, são fatores. Existem outros fatores, né? Os traumas, os abusos acontecidos na infância, tudo são fatores de risco para o futuro. A gente chama essa situação de fatores que predispõem ao suicídio, são Uhum. predisponentes. Depois, lá no futuro, a pessoa adulta, podem existir fatores que são deflagradores da situação de um Uhum. suicídio, né? Então, uma pessoa, quando entra nesse esquema e a pessoa, né, executa um ato de autoextermínio, ela não está relacionando, aquela situação não está relacionada somente a um único acontecimento da vida dela, um acontecimento imediatamente anterior, né? Mas há uma série de acontecimentos anteriores, que a gente chama de fatores que predisponentes, fatores que predispõem, né? Uhum. Dentre os sinais, o que é mais comum são comportamentos de depressão, comportamentos depressivos. São os que mais chamam a atenção. Existem outras situações com transtornos de personalidade, inclusive, né, que a gente vai perceber muito mais na vida adulta, né? Esses sinais, às vezes, não estão muito presentes nas crianças. Então, as crianças podem expressar, principalmente as crianças, né, podem expressar isso quando, né, tem uma postura depressiva, um comportamento, né, inadequado para a sua idade, não compatível com a sua idade, não, um certo isolamento, um entristecimento continuado, uma falta de energia para as atividades, né? A gente precisa de também fazer uma diferença, né? Que tem crianças que apresentam determinados transtornos em que ela se retrai, né? Ela se retrai, ela fica muitas vezes no mundo dela, né? Tem, né, crianças que estão dentro desse espectro do TEA, que é o transtorno, né, o espectro do transtorno do autismo, né, do autista, né? Do espectro autista. Então, tem diversas gradações aí dentro desse processo. Então, a criança, às vezes, está ali mais reclusa e tudo, mas isso não indica uma depressão propriamente dita. Então, há que observar bem e, se necessário, levar a criança para uma avaliação clínica adequada, uma avaliação médica, né, Uhum. para evitar problemas no futuro. Tá certo. E por que você, né, no início nós conversamos, você falou da Suíça, fez uma caracterização geográfica, né? E a pergunta é exatamente isso: por que que algumas regiões são mais propícias a terem um maior índice de suicídio? É, em todos os países existe uma legislação, todos os países que eu saiba, né, a literatura, né, indica, né, eles têm sempre uma legislação que protege a vida, né, e que criminaliza qualquer atitude que coloque a vida em risco, Uhum. né? Mas ainda assim, por exemplo, países como a Holanda agora, essa semana, foi ontem ou anteontem, se não me engano, né, autorizou uma jovem de 28 anos, né, a ser eutanasiada, Hum. né? Então, isso é possível na legislação daquele país por conta de um sofrimento psicológico atroz, né? É um sofrimento de uma intensidade muito grande, que dificilmente a pessoa, né, consegue controlar ou consegue suportar, e não há qualquer possibilidade de remissão
do problema dela, não há qualquer possibilidade de mudança. Óbvio que essa condição tem que ser, né, avaliada e avalizada por um médico competente, né, tem todo um processo até judicial que se corre para que haja uma autorização nesse sentido, né? Mas isso mostra, né, só esse fato já mostra, né, uma diferença, né, entre a postura ante a vida nos países mais desenvolvidos, né, e em países os menos desenvolvidos, vamos chamar assim. Né? Na nossa realidade, a gente está num contexto latino-americano, né, mas latino, em que se celebra a vida, de um modo geral. Né? Em outros países, as necessidades, é interessante isso, que, né, as necessidades atendidas, todas as necessidades atendidas, tiram um pouco do brilho da vida das pessoas. Elas têm tudo. Né? Não estou dizendo que esse é a situação Sim. que leva ao suicídio, mas é uma das causas, né? Porque a pessoa se acomoda e ela fica sem objetivo, é uma vida sem, né, um propósito existencial. O Estado, né, provê tudo. Né? Na nossa situação, na nossa condição, é o contrário. As pessoas não têm tempo de pensar nos problemas porque têm que correr atrás do pão de cada dia. Né? Então, esse é um aspecto. Então, a questão é muito de ordem moral. Né? É muito de como a vida é organizada nesses países, né, mais desenvolvidos e nos menos desenvolvidos. Né? As pessoas que têm um direcionamento existencial ou não têm um direcionamento existencial. Né? As religiões também concorrem muito com isso. Né? A gente não pode dizer que nesses países não há um movimento religioso forte, porque existe, né? Existe, sim, mas tem uma certa rigidez conceitual, postural, né? Às vezes dogmática, que tem afastado muitos jovens, né, dos grupos mais religiosos. Então, o suicídio se dá muito nesses países entre jovens, né, ou pessoas muito idosas. Né? Mas principalmente entre jovens, até os 29 anos. Né? E então é uma circunstância, uma experiência de vida em que o Estado provê todas as suas necessidades físicas, mas não provê as suas necessidades emocionais, até porque, né, o Estado não tem como fazer isso. Né? Isso há que ser um propósito da individualidade da pessoa. Não é? Tá certo. Nós vamos fazer agora um mito ou verdade, porque né, existe muitos mitos nessa temática do suicídio. Então, eu queria que você comentasse com a gente. Quem ameaça se matar quer apenas chamar a atenção. Mito ou verdade? Mito. Completo mito. Né? Essa história de querer só chamar a atenção é uma ideia que existem pessoas que fazem isso, com toda certeza. Né? Mas nós não podemos pegar a exceção, né, e torná-la regra. Quando uma pessoa ameaça se matar, eu acho que todos, a família, né, os amigos, as pessoas à volta, precisam de levar em consideração de que ela está anunciando um sofrimento interno, um sofrimento psicológico. Então, mito. Quem tenta suicídio uma vez, vai tentar outras vezes. Mito ou verdade? Verdade. Com toda certeza. Né? Um dos fatores que mais predispõe ao suicídio é a ocorrência de uma tentativa anterior. Né? Há um percentual significativo de pessoas que tentam mais de uma vez. Vão repetir a experiência, vão repetir a tentativa. Quem tenta ou se suicida está obsidiado. Mito ou verdade? Depende. Né? Eu diria que, né, assim, isso é uma compreensão muito particular, né, que a pessoa que suicida está,
num processo auto-obsessivo, com certeza, em primeiro lugar, né? O que que é uma obsessividade, uma auto-obsessão, né? É uma pessoa que tem ideias repetidas, é a mesma ideia se repetindo. Isso é uma obsessividade, né? Tecnicamente, assim, palavras mais simples, mas tecnicamente é Uhum. isso. Então, se a gente tem esses pensamentos repetidos, nós estamos dentro de um processo de auto-obsessão. Dentro de um enfoque espírita, de um conhecimento espírita, eu diria que sim, as pessoas que se matam, não, elas estão muitas vezes sob, né, o assédio de energias inferiores, irmãos, né, menos evoluídos e mais ignorantes, assim, estimulando a que aquilo aconteça. Uhum. Então, eu diria que sim. Tá certo. Falar de suicídio previne este fenômeno? Mito ou verdade? Verdade, verdade. O que e cada vez mais se quer, né, falar a respeito desse tema, né, se uma pessoa chega para você, né, pra falar de suicídio, de uma ideia suicida, a gente não deve temer usar até a palavra suicídio mesmo, até Uhum. perguntar para a pessoa: "Você está pensando em suicídio ou pensando em se matar? É isso que você está querendo dizer?", e tal. E não ter medo, né, porque ao falar a pessoa vai inclusive descarregar um tanto da emoção que ela faz. Uhum. A gente tem uma postura enganosa, porque tem uma certa, tem uma proibição que é velada, não é bem uma proibição, tem, né, do contexto jornalístico, que se evita muito falar de suicídio, né, para não estimular outros suicídios, né, mas aí é não falar a respeito da forma, né, como aquele caso noticiado aconteceu, Uhum. né, para que ele não sirva de estímulo e de exemplo. Mas falar da situação, sim. Tanto que hoje, né, a imprensa tem falado mais, não noticia, né, o como, mas se noticia o quê? Não, o cinema, né, as séries da TV, as séries televisivas, né, retratam muito essa situação crítica do suicídio. Tá. O suicídio é hereditário? Mito ou verdade? Sabe, a gente aí tem um balanço entre uma coisa e outra, né. Existem situações em que a hereditariedade pode trazer uma condição depressiva grave, Hum. né, então a pessoa pode desenvolver uma depressão que seja a base, né, dela, ou não, o ponto inicial, né, por um comportamento suicida, né. Nós sabemos que a maior parte das situações de suicídio advém de uma condição depressiva, né. Então, tem uma questão de hereditariedade envolvida aí sim. Até hoje não se tem, né, um conhecimento, definitivo a respeito, né, de uma codificação genética que leve a pessoa ao suicídio, né. Então, isso, né, realmente pode acontecer. Mas, né, a gente não pode dizer que, né, todas as pessoas que têm um comportamento suicida, né, tenham um padrão genético que tenha predisposto a isso. Nem todos, né. São aquelas situações que nós já comentamos anteriormente, né. São situações vividas em infância, né, traumas muito intensos, muito fortes, situações vividas mesmo na vida adulta, né, situações em que a pessoa não consegue lidar com as frustrações, né, não consegue lidar com o sofrimento, né, e tem uma dificuldade de exercitar resiliência e prefere se evadir da vida, né. E esses casos sempre são derivados de uma questão hereditária. Uhum. Então, resumindo, para a coisa ficar clara para quem está nos ouvindo, né. Existem condições de hereditariedade que podem levar a uma depressão, né, e a pessoa, você vai lidar com essa depressão, ele precisa de lidar com isso, ele precisa tratar disso, né, mas o suicídio em si a gente não pode chamar de, na minha visão, né, de uma condição hereditária. E quando você fala, né, de fatores, de risco, fatores predisponentes, nem sempre é hereditário, sempre tem o livre-arbítrio.
Sempre tem um Sempre livre-arbítrio. tem a É, escolha, né? exato. Agora a gente precisa de lembrar que o exercício da escolha, às vezes, é a principal dificuldade no adoecimento Hum, mental. tá. Sabe, né? Aham, Uma pessoa numa depressão profunda, né, ela não está naquele estado, né, por não querer escolher, por tá. não escolher diferente. Uhum. É porque há uma condição fisiológica mesmo e uma condição emocional precaríssima, né, de muita dor, de muita dificuldade e que vai para além, né, da vontade do indivíduo ou da capacidade dele de sair daquele quadro sozinho, Tá sabe, certo. né. Então, se a gente alia essa situação fisiológica com uma possibilidade de atuação espiritual negativa, uma obsessão espiritual, Uhum. por exemplo, Aí. a gente vai formar um quadro de uma dificuldade total para esse indivíduo, né, em que a força de vontade dele será diminuta. Por isso ele precisa de ajuda. Tá. Precisa do tratamento físico, através da medicação, do tratamento psicológico, né, através de uma terapia, e do tratamento espiritual, principalmente, não é? Uhum. Então, essa tríade, né, essa abordagem tríplice, né, de tratamento pode sim trazer a pessoa de volta a uma normalidade num processo longo, às vezes difícil, né, mas um processo lento, mas possível, né? Porque aí sim, esses tratamentos vão exercitar, né, vamos exercitar os músculos mentais, vamos dizer assim, do indivíduo e possibilitar ele fazer um exercício de vontade, de escolha, de livre-arbítrio, né. Então, ao final, será sempre o indivíduo quem vai decidir pela vida ou não, né. Agora, o que nós fazemos, o que nós podemos fazer na casa espírita, é ajudar esse indivíduo a se fortalecer exatamente por isso para a escolha que ele possa fazer escolhas adequadas na vida. Mas a escolha será do indivíduo. Não vai ser do espírito, ou do médium, ou do padre, ou do psicólogo, ou do médico. Será sempre individual, né. É importante, né, a gente resgatar essa questão do livre-arbítrio, da capacidade de escolha, e tendo isso como pano de fundo, em geral, familiares e amigos de pessoas que se suicidaram buscam um porquê. E muitas vezes se sentem culpadas ou com raiva, se sentem com muita dor, é um Uhum, choque, às vezes uhum. negam o acontecimento, por não terem entendido os sinais, né? Então ficam buscando esses culpados, ou na própria pessoa, ou neles, ou em algum episódio. Há sempre sinais ou pedidos de ajuda nessa trajetória que não foram identificados e que, se identificados, podem evitar o suicídio? E o que fazer diante deste misto de sentimentos que envolve familiares e amigos nesse caminho de se sentirem culpados ou com raiva de quem foi? Então, né, as pessoas que ficam, né, É. após um suicídio Alguns chamam até de familiares, sobreviventes, eles são né? chamados de sobreviventes até na literatura técnica, Ah, né, sim. são os sobreviventes ou os enlutados, Uhum. né, mas o termo sobrevivente é o que se sobressai, né, porque, né, realmente é como se tivesse acontecido um grande desastre no seio daquela família ou daquela Uhum. comunidade, daquele grupo, né. Então alguém se foi, mas o resto sobreviveu, e com as sequelas, né, daquele acontecimento. O fato deles sentirem, raiva, negarem, né, assim, ficarem deprimidos e tal, faz parte daquilo que a gente chama de processo do luto, Tá. né, a vivência do luto. Toda vez que nós temos uma perda, seja ela por suicídio, uma morte natural, ou até às vezes perda de coisas, né, uma posição no trabalho, né, um objeto qualquer da nossa estima e tal, nós podemos entrar nessas etapas do luto, né, que vai de uma negação, isso no suicídio acontece muito, não aconteceu, não é possível, ele não fez isso. A pessoa nega, depois a pessoa tem
raiva de ter daquilo ter acontecido, né, a pessoa se deprime, a pessoa negocia com Deus de alguma forma, negocia com os espíritos de alguma maneira, né, até no sentido de, não é, para trazer a vida novamente, que não há como, né, de, por favor, acolha, apoie, né, receba, e o que é preciso fazer sempre, é bom que a gente, né, faça esses pedidos para a espiritualidade, né, de intervenção, mas às vezes a gente entra numa negociação do tipo, né? Se ele ficar bem, eu souber que ele está bem, eu vou dar uma cesta básica para uma família carente. Algo assim, do tipo. Até que venha uma aceitação. Né? Será um processo muitas vezes longo, um processo muitas vezes sofrido, né, para todo mundo. E esse não entender, né, não saber o porquê a pessoa fez isso, né, leva as pessoas a querer achar de qualquer maneira uma razão para entender, até para se desculparem, para ver, eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa que tenha Exatamente. levado essa pessoa, né, a esse gesto extremo. Né? Uhum. Então, há sempre uma preocupação. No meio da família, principalmente, eu acho que precisa haver realmente uma preocupação nesse sentido, né, porque é muito provável que exista alguma circunstância, ou tenha existido alguma circunstância, não que tenha levado ao suicídio, mas que não tenha tido um nível adequado de percepção dos sinais. Porque você perguntou, sinais vão existir sempre, sempre. Só que, muitas vezes, eles são praticamente imperceptíveis, Hum. né. Mas existem alguns suicídios que são, os suicídios que são classificados como suicídios de vingança e tal, nem sempre eles são anunciados, nem sempre dão muito sinais, né. Alguém que sofreu, por exemplo, uma desilusão amorosa, né, a assim, de uma forma inopinada, de uma forma, inesperada, né, a pessoa vai ao ato suicida, né. Não não demonstra, né, pra ninguém e vai ao ato suicida num mecanismo de impulsividade que ela não conseguiu segurar. Nessas situações, principalmente, é que eu imagino existirem processos obsessivos muito espirituais, muito fortes, muito Uhum. intensos, né, que levam a pessoa a uma impulsividade em que não há ela não se dá um tempo sequer de respirar, um tempo, né, de refletir um pouco a respeito dos acontecimentos, né. Uhum. Mas, fora isso, sinais são exibidos. A fala, né, é um primeiro sinal, né, a fala, o desânimo, a desilusão, o desencanto, né, o descuidado, a falta de cuidado consigo. Existem algumas pessoas que estão, principalmente mais idosas, que estão planejando suicídio, elas começam a distribuir as coisas para as pessoas, Hum. em vida, né, que como que querendo, não quero quero ir embora, não quero deixar, né, problemas, ou não quero deixar nada. É uma forma, também isso é também visto como uma forma de sinalização, mas os sinais sempre existem. Tá certo. Zé Carlos, como é que a gente pode conversar com um adolescente sobre o sofrimento mental e sobre o suicídio? Qual a melhor estratégia com eles? Bom, essa é uma pergunta que requeriria uma resposta muito ampla, né, porque nós temos que, perceber que o adolescente, ele difere da criança, por óbvio, né, e tem já um nível maior de entendimento, mas ele ainda não é o adulto. Isso significa que ele não tem todo o processo cognitivo dele bem claro, bem Uhum. definido. Na a na Até uma determinada idade, a gente tem, pessoas que o cérebro ainda está se formando, né, ainda está incompleto, não tem todas, né, toda a rede neuronal assim, Uhum. constituída de uma forma definitiva. Então, mas a fala precisa ser sempre uma fala de entendimento, uma fala objetiva, uma fala clara,
né, uma conversa que fale de morte, sim, que esclareça o sentimento, que esclareça as intenções e que passe, ao invés de crítica, que repasse apoio, sabe? Então, a melhor forma é dizer para essa criatura, sim, estou entendendo e estou imaginando que você está em sofrimento, né? Então, vamos lidar com esse sofrimento de uma forma diferente. Então, você não está, né, falando que vai lidar do suicídio, mas vai lidar do sofrimento da pessoa. Então, é preciso voltar os olhos, né, para aquilo que é a dor do adolescente, né? Porque quando o adolescente faz autolesão, ele se corta, né? Quando o adolescente vai ao suicídio, ele tem uma dor. Ele tem uma dor emocional, né? Ele tem uma dor psicológica, vamos dizer assim, uma dor mental, né? E essa dor é que precisa de ser, que precisa de lenitivo, que precisa de ser pensada, curada de alguma forma. Então, a melhor maneira, repito, é essa, de aceitar que o outro está em sofrimento, né? E nos disponibilizarmos para ajudar esse ser, essa pessoa, na lida com esse sofrimento, né? Muitas vezes, né, deixar a porta aberta, né, dizer E sempre, né, deixar a porta sempre a aberta, né, porta aberta. Beatriz? Sempre. Estou aqui, né, porque às vezes eles não falam, Não né, falam. às vezes eles não Isso. falam e a gente fica aí você tocou num ponto, né, quem fez a pergunta tocou num ponto da gente que é mãe, desses jovens, eles não falam e a gente fica numa ansiedade enorme e fala por eles. E talvez a gente cuidar da nossa ansiedade para ficar mais silencioso e deixá-los falar, né, e dizer: "Olha, a hora que você quiser eu estou aqui, eu estou disponível". Agora o que eu sugiro é que numa situação dessa, um familiar, né, aponte para o filho, né, mais vezes esse espaço. Tá. Tá? Não diga só uma vez: "Ó, se você precisar eu estou aqui". E some da E vida some dele. da vida, que ele não vai, Aham. né, de um modo geral, mas uma e outra vez: "E aí, tá tudo bem? E aí, tá precisando de conversar? Como é que tá?" E, né, e falando sempre da possibilidade de ser utilizado, de ser, né, uma fonte de informação, uma fonte segura de encaminhamento, de proteção, sabe? Porque o adolescente não fala, muitas vezes, porque ele não sabe verbalizar. Uhum. Ele não sabe identificar a dor dele, ele não compreende exatamente o que está acontecendo, Uhum. né. E, porque nós temos nós seres humanos temos uma necessidade para entender os nossos processos dolorosos, né, de ir ao passado, remontar por que foi, o que eu fiz ou não fiz, o que aconteceu na minha vida e tal, né. E o adolescente não tem ainda esse discernimento claro, né, para fazer as conexões, as ligações. Está em formatação Uhum. ainda, né. Então, mas é isso, não, os pais precisam se abrir, acolher e demonstrar que está continuadamente à disposição. Tá bem. Agora, vamos sair da família um pouquinho e falar de nós, trabalhadores espíritas. Como nós, trabalhadores espíritas, podemos contribuir com as mídias sociais? E aqui a gente faz, né, um parêntese, porque de vez em quando, nessa busca de achar culpado, né, a gente atribui às mídias, as mídias sociais que influenciam, que destroem a imagem. Então, como nós, trabalhadores espíritas, podemos contribuir nas mídias sociais para que elas sejam um espaço de prevenção ao suicídio e não o contrário, né? É. Olha, né, é um trabalho quase insano, mas é um trabalho necessário, Aham. né, essa luta dentro das mídias sociais, né, porque Uhum. elas têm um alcance que às vezes escapam, que às vezes não, a maior parte das vezes mesmo, né, um alcance que escapa ao controle familiar, né. A gente está lidando, né, com grupos organizados que querem, né, trazer uma determinada ideia para o jovem, né, para estimulá-lo, para cooptá-lo, né, para um grupo específico, ou para um tipo de comportamento específico, ou para
lidar com uma moda de uma forma específica, né? Então, a gente está lidando com, né, com empresas poderosas que têm a seu serviço, né, muitos técnicos de alto gabarito, né, que sabem construir mensagens que seduzem, né, que seduzem as pessoas de um modo geral, e principalmente, né, os adolescentes. Então, o que é que o espírita pode fazer? Primeiro, jamais, jamais, né, nas mídias sociais, divulgar informações que não sejam informações reais, precisas, verificadas a autenticidade. Né? Nós vemos uma quantidade grande de pessoas que, né, pegam uma informação, porque as mídias sociais hoje estão contaminadas, a gente sabe disso. Uma quantidade enorme de postagens fakes, mentirosas, outras, né, são colocadas mesmo como uma brincadeira, outras como de uma forma irresponsável mesmo, né? Outras são mensagens de estímulo mesmo aos adolescentes, principalmente, a desenvolverem comportamentos perigosos, né? Elaboram jogos em que o jovem arrisca a própria vida. Isso acontece a miúde, infelizmente, né? Então, a gente precisa de evitar, né, como espírita, sabe, validar aquilo que a gente não tem certeza, que a gente não conhece, né? Divulgar mensagens de pessimismo, principalmente, né? Mesmo que seja uma situação que esteja acontecendo, uma guerra no mundo, vou divulgar uma informação a respeito disso, eu tenho a obrigação moral até de verificar se aquilo é real, é verdadeiro ou é uma informação mentirosa. A segunda coisa também é saber se a pessoa se dedica à questão da divulgação, é divulgar as verdades espirituais, né? Mensagens simples, mensagens objetivas que estimulem a pessoa ao bem. Não uma questão de proselitismo puro e simples, né, para formar adeptos, né, mas para mudar o ser humano. O objetivo do Espiritismo não é ter um número grande de seguidores, mas de ajudar o ser humano a se superar, evidentemente, a evoluir. Então, mandar né, divulgar esse tipo de mensagem. Agora, com parcimônia também, né? Porque, de repente, né, se você tem um contato grande com mídias sociais, você não vai ficar 1 hora do seu dia ou 2 horas do seu dia lendo mensagens, né, ainda que mensagens de estímulo ao bem, à espiritualização. Você não vai ficar todo esse tempo. Ou, se ficar, daqui a pouco aquilo se torna um hábito, um vício de pouca efetividade. Viram palavras, somente palavras. O conteúdo escapa pela quantidade, né? E pela falta de objetividade. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio na vida. Zé Carlos, há limites para as tentativas de prevenção ao suicídio, em especial quando o assistido, aquele que está nesse processo, não aceita ou não dá continuidade a tratamentos, a orientações? Então, chega uma hora que eu digo assim, chega, desisti, não tem mais o que fazer. Bom, eu estou entendendo essa pergunta como uma pergunta formulada por um atendente fraterno. Parece muito, né? Não porque é? Chega, né? Tem esse limite do que chega no ponto que eu não tenho mais o que fazer. Isso, porque essa é uma situação que pode se estender para a família, pode se estender para um cuidador qualquer, para amigos e tal. Mas dentro do âmbito do atendimento fraterno, né, a gente não pode forçar ninguém a nada. Não tem como, nós não temos, né, no atendimento fraterno, a gente não tem nenhuma forma, e nem é desejável ter, uma forma de coação do indivíduo. Não, o atendente não vai atrás do indivíduo na casa dele. Mas o que ele precisa de pensar é, se a pessoa, né, é refratária, não quer aceitar nenhuma daquelas coisas que estão sendo colocadas, mas se a pessoa está ali na frente do atendente, é porque ele está pedindo socorro. É porque ele quer a atenção. Então, o atendente
pode e deve perceber isso e não insistir excessivamente na questão do comportamento suicida, na ideação suicida, mas em outras questões que estejam incomodando a pessoa. Tá Uhum. bom, você não quer falar do suicídio, não falamos, vamos falar de o que mais te incomoda, ou se você não quer falar do que te incomoda, o fato de você estar aqui mostra que você busca alguma coisa. Então deixa eu te dizer o que, né, a casa espírita tem para te oferecer. E vai oferecer um entendimento do evangelho, vai oferecer, né, um passe, vai falar de culto do evangelho no lar, vai falar de processos desobsessivos, se for o caso, né, percebe? Não, o Uhum. atendente fraterno tem meios, tem caminhos, né? Então, por isso que eu acho que não cabe a ele, ao atendente, dizer: "Por mim deu", né? Porque isso pode parecer que ele, atendente, se vê na obrigação de salvar essa pessoa. E Uhum. essa obrigação não pode existir. Nós estamos, as pessoas que estão no atendimento fraterno estão, né, colaborando com a espiritualidade a serviço de pessoas em sofrimento, para orientar essas pessoas em sofrimento, não para obrigá-las a fazer alguma coisa, né? O livre-arbítrio, nós não Uhum. podemos interferir, né, de uma forma diferente. O médico, muitas vezes, faz isso. Quando ele percebe a iminência de um suicídio, ou a probabilidade muito grande e tal, ele pode, em contato com a família, né, providenciar a internação dessa pessoa, Nossa. né? Ele tem até respaldo legal. Mas o atendente fraterno não não tem respaldo legal para fazer, Uhum. né, para exercitar força sobre o indivíduo. Nem esse é o propósito do atendimento, na verdade, né. Uhum. Então, nós no atendimento precisamos de ter muito claro que nós temos um limite de atuação, e quem coloca esse limite é o outro, é quem está ali na nossa frente. Uhum. Então: "Ah, eu cheguei no meu limite", não, quem colocou o limite foi o outro, né. Então eu posso oferecer tudo aquilo que a casa tem, né, pra auxiliar esse indivíduo, né, mas respeitar a ideia. É. O nosso país, ele possui muitas deficiências de prestação de serviços públicos em saúde. E nós temos uma parcela significativa da população que não pode arcar com os custos de um atendimento de saúde da rede privada. Então, o que que nós podemos fazer? Como é que nós podemos agir nessas situações quando nós temos diante de nós alguém com essas dificuldades materiais de arcar com atendimentos privados e não tem o acesso à rede pública? Qual deve ser a nossa atuação nesse sentido, nesse caso? É uma pergunta delicada, né, porque, na verdade, você tem razão, o Brasil tem, né, ainda, assim, uma deficiência nessa questão do atendimento em saúde mental, né. Uhum, Tem movimentos significativos a respeito, né, de processos mentais mais graves, né, de hospitalização, dos antigos hospícios que existiam, né, uhum, esses tratamentos em instituições mais fechadas e, bom, enfim, né, mas há uma mudança em curso, sim. né, há uma discussão social em curso, né, já há algum tempo, né, já há bastante tempo, né, e as pessoas estão, eh, assim, tomando consciência de que esse problema é um problema que pode bater na minha porta, pode bater na Uhum, porta de cada um, né. Então, não é um problema simplesmente do Estado, é um problema do indivíduo, é um problema das pessoas também, né. uhum, Então elas precisam de atuar, então num sentido de ampliar, de ajudar na ampliação dessa oferta, né, de atendimento, né, para as pessoas em necessidade. Só que infelizmente, dentro a necessidade tem sido maior do que a oferta de socorro, de uhum. ajuda, né, historicamente. Aí a pergunta: o que o espírita deve fazer? É o que está sendo feito.
abrir a casa espírita cada vez mais para esse acolhimento. Trazer para esses indivíduos de forma objetiva, de forma clara, né, uma possibilidade de que eles entendam o próprio processo, né, e façam a sua própria terapia. Façam a sua própria mudança. O que é? Eu estou falando terapia, não necessariamente uma terapia psicológica. A terapia no sentido mais estrito da palavra, que é um processo de autocura, processo de cura pessoal. Né? A casa aqui, no caso a comunhão, né, tem grupos, né, você mesma participa desses grupos, né, que atendem pessoas em sofrimento emocional, em sofrimento mental, a gente poderia dizer. Então, isso é que a gente pode fazer. Né? Não necessariamente um trabalho técnico, não somos médicos todos, não somos psicólogos todos, né? Mas todos temos dentro da casa espírita, uma orientação espiritual acima do adequado. Né? Nós temos todos os recursos. O Evangelho nos incentiva cada vez mais a nos aplicarmos, nos aprofundarmos no desenvolvimento desses valores espirituais a que a gente está se referindo aqui toda hora. Né? É nisso que a gente pode ajudar. Né? Não é necessariamente pagando alguma coisa, uma terapia para esse indivíduo. Acho que a casa espírita pode e deve desenvolver isso, né? Com palestras adequadas, né? Com o atendimento adequado dessas pessoas. Não vai se responsabilizar, né, por um tratamento com um aspecto técnico, né? Mas com um aspecto espiritual. Né? O seminário, né, que nós desenvolvemos, né, foi nesse sentido de trazer uma visão, né, do tratamento físico, do tratamento mental e do tratamento espiritual. As três dimensões são interrelacionadas, importantíssimas, né, e uma afeta a outra. Então, se nós atuarmos nessa dimensão, na dimensão do nosso fazer, certamente as outras também serão afetadas. Né? É fundamental, porque a pessoa vai ao médico, ele, de um modo geral, se atém ao tratamento físico, ele dá o remédio. Vai ao terapeuta, ele vai tratar da questão mental, ou seja, de como a pessoa vê o mundo, se relaciona com o mundo e se relaciona consigo mesmo. Né? Agora, falta a questão espiritual, que é uma reeducação do espírito. E a gente sabe que essa questão mental, né, que o próprio terapeuta trata, é uma questão do espírito. A mente está no espírito. Né? Então, eu acho que esse trabalho da espiritualização do indivíduo, né, do crescimento espiritual do indivíduo, é mais do que importante. Sabe? Talvez não, ela tem que ser a base, né, dos outros tratamentos, que são também tratamentos necessários. Então, o atendente fraterno precisa entender isso, que ele está fazendo um serviço de base. Cada profissional, ou cada atendente, ou cada pessoa que intervém no processo daquele que está com comportamento suicida, tem um valor e tem uma tarefa específica. Mas esse da espiritualização do indivíduo, né, é o mais importante. Então, o trabalho do atendente, né, deveria ser a base dos demais tratamentos. E como você fez uma provocação, né, a gente divulga aqui, nós temos na Comunhão Espírita o Grupo Viver, que acontece às quartas-feiras, às 19 horas, que é voltado para esse público, para familiares, os sobreviventes, ou aqueles que vivem na família situação de pessoas que fizeram, né, tentativas, e também aqueles que têm a ideação suicida. Então, quarta-feira, Grupo Viver, às 19 horas, aqui na Comunhão, na Sala 13. E é um espaço aberto, né? As pessoas podem buscar e podem nos encontrar. José Carlos, vamos falar um pouquinho agora dos nossos irmãos suicidas e a sua condição no plano espiritual, porque isso também causou muitas dúvidas, muitos questionamentos dos nossos irmãos que participaram e assistiram o nosso seminário.
Então, uma primeira pergunta é: todos os suicidas, eles sofrem no plano espiritual? E quanto tempo eles ficam no chamado Vale dos Suicidas? Você comentou um pouquinho disso durante o seminário, né? Foi, isso. E tem essa pergunta novamente. Então, assim, eles sofrem muito lá no plano espiritual? Ficam por quanto tempo nesse tal Vale dos Suicidas, se é que esse vale existe? Então, né, há um questionamento a respeito do Vale dos Suicidas. As informações espirituais a que eu tenho acesso, a que eu tive acesso, é o seguinte, né, e que a gente entende também ser assim. Vale dos Suicidas foi um lugar, né, percebido por um autor espiritual, né, quando escreveu, né, o Camilo Castelo Branco, que era um escritor também, quando encarnado, quando escreveu o livro, né, com Dona Ivone, Memórias de né, um Suicida. Memórias de um Suicida. Uhum. Então, ele descreveu, né, com a vivacidade de um bom escritor que ele era, né, aquele espaço em que ele frequentou. Mas Uhum. era um espaço circunscrito à condição dele. Não, Ah. muitas pessoas trazem, né, uma ideia de que o Vale do Suicida seria como um purgatório, por exemplo, né, Hum. do conceito católico de purgatório, né, onde as pessoas estão em grande sofrimento e que ser um lugar para onde vão todos os suicidas. Na verdade, não é bem assim, né? Como Camilo Castelo Branco morreu, né, em terras europeias, provavelmente era uma região daquela, né, uma região espiritual ligada àquela região geográfica, Uhum. né? E nós precisamos de entender, né, que aquela condição umbralina é uma criação da mente das pessoas que estão ali. Na Uhum. verdade, não tem um espaço constituído, um espaço de purgatório ou inferno, um espaço de terror, né, mas é um reflexo da condição energética daqueles E espíritos. não um espaço E físico. não o espaço físico, Uhum. né? Então, pensando nisso, a gente pode refletir que nem todos os espíritos de suicidas que estavam no mesmo lugar percebiam a mesma coisa que o Camilo Castelo Branco. Tá. Cada um com o seu nível de percepção, né? Obviamente que onde há dor, onde as energias ficam mais densas, elas são mais materializadas, Uhum. né. Então, existem alguns lugares que o espiritismo chama de umbral, em que as pessoas exercitam, mentalmente, uma condição energética mais, negativa no sentido de produzir impressões negativas, impressões ruins, mais Uhum. dolorosas, portanto, né. Alguns espíritos até se comprazem, na verdade, em ficar ali, naquele lugar, né, mas são lugares que não são definitivos, eles não vão existir para sempre, né. Eles são, inclusive, né, quando em algumas situações, renovados por equipes espirituais, né, espíritos mais evoluídos, que vão e renovam aquele lugar. André Luiz mostra isso nos seus livros, né, Uhum. de uma forma muito clara, né, de espíritos intervindo em região muito trevosa, de energias muito densas, né, com fogo, por exemplo, né, Uhum. queimando essas energias para renovação. Isso nos indica que não tem um espaço eterno de negatividade. Bom, o outro aspecto que você perguntou é do sofrimento do Isso. espírito. Também é uma questão muito subjetiva, é muito individualizado isso daí, porque vai depender, né, do porquê esse espírito, né, esse indivíduo fez essa opção, como que isso aconteceu, né, que razões o levaram a essa circunstância. Mas, de um modo geral, existe sim mais sofrimento do que o comum, porque, né, são pessoas que interrompem, né, um fluxo energético entre o espírito e corpo, quando o corpo, né, e o perispírito ainda tem uma quantidade significativa de fluido vital, né. Uhum. Então, de alguma forma, o espírito ainda está
alguns espíritos, alguns suicidas ainda estão conectados, né, a impressões que esse corpo pode causar, a essas energias que não se esvaem, né, não se esvaem assim de repente. Mas, né, as preces, né, as orações feitas, né, em benefício dessas pessoas são lenitivos, né, que chegam até eles, né, porque são energias positivas que vão tentar ou minimizar, né, que vão diminuir, né, essa energia negativa da condição mental, e diminuir, portanto, o desconforto e a dor. Mas os registros são de que, sim, existe dor, né, dentro do sentido, inclusive, de que a dor é um processo de regeneração, né, de que a dor é um processo de aprendizagem, Não é né? castigo. Não é castigo, né? Uhum. Veja bem, então tem esse aspecto da pessoa, né, ser levada à reflexão através da dor, né, e o fato de que, evidentemente, claramente, a pessoa desrespeitou, atropelou a condição de normalidade existencial, né? Ele tinha um corpo, né, com uma capacidade vital maior, ele simplesmente interrompeu essa correspondência com o espírito. Então, Uhum. né, de alguma forma, ele provocou um dano a esse sistema mente, espírito, corpo, perispírito. E tem um reflexo disso, causa e efeito. Uhum. Né? Ele causou alguma coisa que está trazendo algum efeito para ele. Mas nada disso é eterno, né? Isso é passageiro e bem individualizado. Um consolo às famílias, né, Então, que estão ali. O suicida, ele tem que reencarnar mais rápido que alguém que morre de forma por meio natural, que morre naturalmente? O reencarne dele é mais rápido? não, ele não tem que, não há uma obrigatoriedade, Uhum. né? O reencarne, né, na maior parte das situações, né, é uma conquista do indivíduo. Né? Uhum. Não é uma obrigação, é uma oportunidade. Né? Não, a Terra, né, o planeta em que nós vivemos, onde nós estamos reencarnados, né, é uma oficina, é uma escola, é um hospital. Uhum. Né? É um hospital porque a gente resgata as dores aqui, é uma oficina que a gente aprende a lidar com as nossas ferramentas, né? É uma escola onde a gente aprende a realidade da vida e do espírito, né? Da vida material e da vida espiritual. Então, na verdade, a reencarnação é uma bênção, a reencarnação é uma oportunidade de evolução. Então, nada faz com que o espírito de um suicida tenha que reencarnar mais rápido. E muitas vezes não, até porque ele precisa, né, se for um ser que tem, né, algum crédito pessoal, né, espiritual, uma capacidade de recuperação maior, ele precisa de um tempo até para recompor o próprio perispírito. Sim. Entende? Tem alguns espíritos, né, algumas pessoas que no desencarne lesam de uma forma bastante danosa o perispírito. Uhum. E a mercê, da bondade de Deus permite, às vezes, um tempo maior na espiritualidade para que ele recomponha esse corpo perispiritual. Porque se ele renasce com um corpo perispiritual prejudicado, danificado, isso vai se refletir no físico. A Uhum. matéria terá, né, danos correspondentes. Uhum. Né? Então, às vezes, a eventual demora, entre aspas, né, porque a gente sabe que é muito a medida temporal, É né, é diferente. diferente nos dois planos. Né? Não é a medida que é diferente, né, a percepção, né, Ah, sim. temporal que é Uhum. diferente nos dois planos. Então, né, esse possível tempo maior é até algo benéfico. Um Né? recurso da bondade divina, Um né? recurso da bondade divina, você definiu bem. É, é. Os suicidas, já que a gente está falando da bondade divina, né? Os suicidas, eles são perdoados por Deus ou eles são considerados culpados por terem se matado?
eh, sabemos, né, no Espiritismo, que Deus não sai culpando ninguém. Deus não quer se ocupar disso e não, certamente não vai se ocupar, né, Uhum, desses detalhes da individualidade, né. uhum. O grande júri, o grande tribunal e o grande júri nosso é a nossa própria consciência, Sim, sim. né. Então, né, Deus perdoa. Eu teria que dizer que Deus não perdoa porque ele não vê o erro. Ele quer dizer, ele até vê o erro, mas ele entende, né, que esse erro precisa de ser revisto, a pessoa tem que ter o seu aprendizado, então vai repetir a lição, né? Então, é a mesma coisa de perguntar se o professor perdoa o aluno, né, que foi reprovado na matéria dele. Ele não tem que perdoar. O aluno simplesmente não cumpriu a obrigação e ele vai refazer a lição, pura e simplesmente, né? Uhum, Então, essa prestação de contas vai acontecer do indivíduo com o indivíduo, para ele mesmo, né? uhum. Esse tribunal divino, a nosso ver, está instalado na nossa Nossa consciência. consciência. Você me fez lembrar, né, Zé Carlos, Divaldo conta a história, ele teve uma irmã que foi suicida, né, Sim, e a mãe dele era católica, e naquela época, né, tinha toda aquela questão do catolicismo em relação aos suicidas. E ela pergunta, na angústia dela de mãe, ela pergunta para Divaldo: "Di, o seu Deus perdoa?" E ele responde para a mãe dele: "Não, o meu Deus não perdoa, o meu Deus ama", então, né. é uma resposta linda, é É, verdade, né. então Então, para a gente falar do perdão divino, né, é um pouco estranho para o conceito espírita, porque não existe uma mágoa divina, uma aham, raiva divina, uma condenação divina, não é? é. Bom, vamos agora falar um pouquinho mais do atendimento fraterno, né, nós tivemos muitos atendentes fraternos que participaram do seminário e fizeram algumas perguntas com foco nesse espaço de acolhimento que a casa oferece para quem está em sofrimento. Então, uma primeira pergunta é assim: o atendente fraterno, ele deve ligar ou procurar o assistido a fim de evitar o suicídio? Então, um assistido, né, que possivelmente está com ideação suicida. Ele deve ligar, ele deve procurar esse assistido? Nós nunca devemos fazer isso a menos que haja, né, um consentimento do próprio indivíduo e da própria família, Uhum, né. Nós nos colocamos, a casa se coloca-se, né, é aberta para todas as pessoas que a buscam, né. Existem grupos, inclusive, que vão à casa das pessoas, né, para fazer um culto do evangelho no lar, né, para dar passes em pessoas adoentadas, desde que solicitados e desde que autorizados a estar ali, uhum, né. Mesmo a espiritualidade, né, ela tende a fazer um trabalho, em que, a não ser em circunstâncias extremas, né, eles estão presentes quando a energia é adequada, a energia é propícia e quando há uma autorização. Num caso de suicídio, é de se pensar que os espíritos sim vão lá e atuam na casa dessa pessoa. Agora, né, o trabalho aqui é de estimular a pessoa, né, a continuar ou ter um contato com a família, né. Mas a busca pura e simples ela não deve acontecer. Falar: "Ah, ele não veio aqui, deixa eu ligar para ver, né, o que aconteceu". A menos que isso esteja acordado uhum. antecipadamente entre as pessoas. Perdão, Você até garganta comentou, também. é o ar-condicionado, viu, É, gente. Você até comentou sobre esse sentimento, né, de salvacionismo que às vezes nos isso. acomete, né, e É. nós como na condição de atendente fraterno devemos ter muito cuidado com isso, né. É, então, muito cuidado, né, porque nós não podemos nos colocar na postura do responsável pela vida da pessoa. Então, né, você imagina, por exemplo, um médico, né, que vai fazer uma cirurgia, né, ele tem uma ideia, né, da gravidade daquele tema que ele está daquele assunto, daquela doença que ele está tratando, da cirurgia que ele vai fazer, né, mas se ele tem um sentimento de que
E às vezes alguns profissionais têm esse sentimento, mas ele tem esse sentimento de que é minha responsabilidade, né? Ele vai estar afetado por esse sentido de responsabilidade Uhum. e não vai ter, né, possivelmente, toda a tranquilidade, toda a objetividade para fazer o trabalho dele, né? E nós precisamos, então, aqui no atendimento fraterno, fazer a mesma coisa, sermos objetivos nesse Uhum. sentido, né? Uhum. E oferecer as possibilidades de conexão. Por isso, o primeiro momento é muito interessante, e o primeiro contato, aliás, é muito importante, muito interessante para se fazer essa vinculação. Mas a vinculação que precisa de ser feita não é com o indivíduo, não é com o atendente, eu quero dizer, mas com a causa espírita, com a causa não, com a temática espírita, né? Com a casa espírita, com a Uhum. possibilidade que a casa oferece, e não eu, atendente, estou oferecendo. Uhum. O que fazer ante a limitação do horário de funcionamento da casa, quando um potencial suicida chega no limite do horário, o horário possivelmente de fechamento da casa, né? Então, o horário de Sim. fechamento da casa. Existe o atendente fraterno com disponibilidade para ficar depois do horário e atender. Deve o atendente fraterno quebrar ou não a regra do horário? Como é que faz se a regra é mandar voltar daqui a 2 dias? Como fazer no meio de tanta regra, a pessoa se Isso. sentir acolhida? Então, veja bem, é uma situação delicadíssima essa, porque, primeiro, regras existem para serem Serem cumpridas, cumpridas. né? Se a casa estabelece a regra, a norma, ela deve ser cumprida. Agora, uma casa, né, socorrista, né, precisa ter, ou, a meu ver, deveria ter, né, alguma válvula de escape, ou ter ali uma cláusulazinha na regra que permitisse uma flexibilização desse Uhum. tipo. Então, o que eu diria, né, se caso a casa permitir essa flexibilização, o atendente pode e deve ficar mais tempo e atender, mas nunca sozinho, Uhum. sabe? De preferência sempre com um outro atendente, alguém próximo, alguém da casa, mas alguém da casa, né, que possa fazer companhia para para eventualidades, para estar ali para Uhum. ajudar, né, em eventualidades. O que eu faria, assim, se eu estivesse numa condição dessa, né? A casa tivesse que ser fechada, as luzes vão ser desligadas e tal, eu ia para debaixo do poste, né? Ia conversar com essa pessoa É, debaixo do poste, né? exatamente. Mas enquanto você está dentro da casa, é a norma da casa, Uhum. né? É a norma da casa. E se você for conversar com essa pessoa debaixo do poste, é dizer que é você que está fazendo isso, não é a casa que está indo, né? Para evitar qualquer problema de ordem legal, Tá até. certo. Quais os ensinos doutrinários e ações no centro espírita que nós podemos utilizar para ampliar a rede de apoio daqueles que se encontram em sofrimento existencial? Você já comentou um pouquinho sobre isso, né? Aham, aham. Então, assim, reforçando um pouco do que você já falou. Então, quais são os ensinos doutrinários e os serviços, né, que o centro espírita pode realizar para ampliar essa rede de apoio a quem está em sofrimento existencial? Olha, acho que a pergunta poderia ser respondida assim: evangelho, evangelho, evangelho. Siga o evangelho, está tudo aqui no Tá tudo, evangelho. Jesus falou tudo, Está né? tudo ali, não precisa de mais nada, né? Nós temos uma quantidade enorme de obras espíritas, psicografadas ou não e tal, Uhum, né, que são, na verdade, todas derivativas do ensino básico, fundamental, que é o evangelho, onde estão, né, essas virtudes que a gente vem falando. uhum, Agora, o que é fundamental, o que é o principal é a caridade e o amor. uhum, Né? O amor pela criatura e a caridade, que é essa uma compassividade, né? Que é essa disposição para o outro. Então, a pergunta é: o que a gente pode fazer para ampliar, né, essa rede de apoio? Não é só a pessoa, é quem está à volta. Né? isso.
sensibilizar, então, primeiro, né, a família, né, porque uma situação de ideação suicida e tal, sempre tem algumas questões familiares envolvidas. Então, sempre que puder, né, ampliar o atendimento para a família, Uhum. né, que a família é a rede de apoio primária. É inicial, é onde a pessoa está. Agora, né, os demais aspectos dessa rede de apoio, médicos, terapeutas, né, e outros amigos e tal, a gente não tem alcance, a menos que essa pessoa tenha, né, essa pessoa com ideação suicida leve a ideia para, né, para Uhum. esses profissionais ou amigos e eles resolvam, né, vir aqui então e perguntar o que eu posso fazer, né? Uhum. E a resposta vai ser essa: exercitar amor, exercitar caridade, compassividade. Bom, José Carlos, nós chegamos aqui, né, nesse final das nossas perguntas. E a minha pergunta para você é assim: qual é a sua mensagem, né? A mensagem que você gostaria de deixar aqui nesse final? A todos que te acompanharam nesses 3 dias de seminário, a todos que estão te assistindo agora, né, que tem essa oportunidade, nesta reflexão sobre a visão espírita ante o suicídio. Então, né, parece até pretensioso, né, assim, ou pretensiosa essa coisa de deixar uma mensagem, né? Mas existe sim uma Sim. mensagem. E a mensagem é: todos nós, você que está me ouvindo, você que participou do seminário, você que é espírita, você que não é espírita, você que é profissional da saúde mental ou que não é profissional da saúde mental, todos nós podemos ajudar a pessoa com ideação suicida, a pessoa com esse sofrimento, né? Nós temos muito uma ideia de que a pessoa falar de suicídio, né, é uma maneira de fazer alguma chantagem emocional, né, de quem fala muito não faz, e hoje já se sabe que isso não é verdade. As pessoas não estão fazendo chantagem, elas estão em sofrimento mental grande, em sofrimento espiritual significativo. E a gente pode ajudar, e para isso não tem que ter um conhecimento técnico ou específico. A gente precisa ter essa coisa que acabamos de comentar na última questão, né? Um coração compassivo, olhar para o outro com empatia, ter um olhar empático, né? Se colocar no lugar do outro e perceber o sofrimento do outro. Isso é respeitar o outro, né? Eu o desrespeito quando eu desqualifico a dor dele, né? Quantas vezes nós passamos por dores que não ficam estampadas no nosso rosto, mas estão dilacerando a nossa alma, o nosso coração. Então entenda que a pessoa que anuncia um comportamento suicida, que fala de uma ideia suicida, está em sofrimento profundo e que a gente pode ajudar abrindo o coração, abrindo os braços, ouvindo, tentando, no máximo que pudermos, né, não sermos assim combativos, não sermos agressivos, né, não ficarmos numa expectativa de ter palavras adequadas, né, porque nem sempre a gente vai ter essas palavras adequadas. Eu Uhum. não preciso de falar as palavras certas. Eu tenho que ouvir, eu tenho que olhar para a pessoa com um olhar, né, mais inclusivo e compassivo. Quando eu consigo estabelecer essa conexão, as palavras vão brotar do meu coração. As palavras vão brotar da minha mente, as palavras vão brotar do meu amor, né, do amor que está no meu coração, para o coração dessa pessoa. E isso é transformador. A pessoa com ideação suicida está num processo de isolamento emocional, de isolamento existencial, né, profundo. Então, se eu puder simplesmente, com meu abraço, com a minha compreensão, trazer essa pessoa, né, para um lugar de, de amorosidade, para um lugar em que há calor humano, eu vou estar ajudando e muito essa pessoa no seu equilíbrio. Então, né, não tem ninguém incapaz, não tem ninguém com uma impossibilidade de ajudar um irmão que esteja nessa condição.
Zé Carlos, muito obrigada. Gostei muito dessa nossa caminhada, né? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Patrícia, essa Imagina. possibilidade de refletir sobre esse tema, né, É. sobre vida, sobre morte, isso é fundamental, né, importante. Bom, você que está nos assistindo, não deixe de participar das atividades da Diretoria de Atendimento e Orientação da Comunhão Espírita. E em junho, nós temos um outro seminário tão especial quanto esse, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão e sobre a ansiedade. Então, aguarde, que em breve nós estaremos divulgando essa nossa atividade e eu espero poder contar com você em mais esses momentos de reflexão e possibilidade de nos munirmos, alimentarmos mais essa sementinha do amor que é em nós, para podermos ser úteis, sermos médicos, sermos remédios na vida daqueles que estão em sofrimento. Um beijo grande e até uma próxima oportunidade.